É bom, né? Para quem eu tô vendo pela primeira vez, bom dia e bem-vindos, tá bom? Pessoal, vamos começar. Aí chegar o pessoalzinho a gente vai chamando, tá bom? Então, mais uma vez, bom dia a todos. Obrigado pela presença, é sempre muito bom. Quando a gente pode se reunir, né? Tá aqui no domingo. Agradecer ao Jimmy. Jimmy tá aqui com a gente. Alegria da renovação interior é o tema da palestra de hoje. Bem bacana, foto bem bonita, inclusive, né? Bem legal. Dá uma paz, uma felicidade ver, né? Os recadinhos principais, então, da casa, pessoal, é só reforçar com vocês, a Silvana está ali no fundo. Quem tiver interesse, sábado que vem, às 2 da tarde, mais uma oficina para as mãos, para a mente, para a alma, né, para o espírito. Vão ser... Palavras que florescem, né? Então é bem interessante também, é como uma terapia, né? Momento bem descontraído, não precisa ter conhecimento prévio, é só realmente se inscrever para conseguir adquirir os materiais certinho, né? Deixar tudo organizado, porque as meninas têm que se organizar, deixar tudo em ordem, tá bom? Então até sábado que vem, se inscreva com a Silvana, 2 da tarde aqui, tá bom? E o outro recadinho que a gente tem, se vocês puderem ajudar, conseguirem divulgar também, a gente sempre tem algumas iniciativas, essa é a da pizza, ação beneficente, o valor está aqui na tela, com sabores, né? Então basta procurar um de nós, também pelo WhatsApp, para adquirir a quantidade que vocês queiram, que possam também estar comprando. E aí no dia 17 de maio, até o dia 17 de maio fazer o pedido, né? Dia 23 de maio, no horário aqui da manhã, retirar aqui na casa mesmo, tá bom? Então, se vocês também souberem de alguém que tem interesse, isso ajuda bastante na manutenção dos itens da casa, tá bom? Eu vou, então, só relembrar para quem não sabe, né? A gente tem a palestra, tem, na verdade, a prece de abertura, a palestra. Ao final, a gente tem o passe, depois o encerramento, tá bom? Se alguém precisar sair antes do final do passe, tudo certo, mas a gente acaba aqui com o encerramento com todos, tá bom? Eu vou ler esse trechinho que eu estava procurando aqui e achei. Né? Eu falei, deve ter algum livro sobre alegria. Eu achei. Então, ó, Ideal Espírita do Chico Xavier, tá bom? Vou ler aqui para a gente começar a nossa parte. E depois a gente faz a prece cantada com vocês, tá bom? Então, pedir para todo mundo fechar os olhos. E a partir dos próximos minutinhos, a gente serenar a nossa mente, elevar os nossos pensamentos e buscar a calma e tranquilidade interior. Alegria. Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte desabrocham flores por sorrisos da natureza, e o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito, no coração da terra e o próprio grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria falar-te do chão. Não permitas, assim, que a tua dificuldade se faça tristeza, entorpecente nos outros. Ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas, ergue os olhos para a face risonha da vida, que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho, e a alvorada aguarda, generosa, que a noite cesse para renovar-se diariamente, em festa de amor e de luz, Mei Mei. Então, diante dessas palavras, muito lindas por sinal, que possamos ter um domingo abençoado, de muita luz e de muitos ensinamentos. E que possamos, mais do que ouvir, praticar aquilo que nos toca o coração ao longo da semana. Conosco, em nosso lar e nosso entorno. Que tenhamos um domingo proveitoso, de muita paz e luz. Que assim seja. Descendo sobre nós, virando em nossa mente, quando assim cresce, como a alma cresce aos olhos de Jesus.
quando a luz, quando em oração, a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quando a luz descendo sobre nós, quando a luz, quando a luz. Muito bom dia a todos. Queremos agradecer o convite que nos foi feito para podermos ministrar um conteúdo aqui, que também a gente também aprende com isso, né? E o tema de hoje, ele é alegria da renovação interior, e realmente isso é uma paisagem muito bonita, né? Porque ela reflete muito bem o que significa isso. E essa alegria, nós temos as flores, né? Elas são simples, mas no seu conjunto todo elas adornam bastante a nossa vida. E quais são as flores que eu venho plantando, né, nessas questões todas? Nós temos muitas dificuldades para poder vencer. E às vezes, dentro de um tema da vida, das nossas ações, a gente deixa de lado o que é importante, nós mesmos. Nós não nos cuidamos, nós não damos muita importância para nós mesmos. E aí existe uma série de consequências. Às vezes uma atitude impensada, às vezes uma palavra que não foi dita com muita propriedade, a falta de paciência, a correria do dia a dia que a gente acaba se deixando levar, às vezes pelas notícias que vão acontecendo. A gente não mede, né? A gente mergulha nesse mundo complexo e às vezes nos falta um pouco de amor próprio para que nós possamos estar fazendo atitudes melhores. Para cada coração que nós alegramos, é uma flor que desperta. Por quê? Porque aquele coração que nos procura, pedindo uma orientação, ou às vezes até comentando sobre sua vida, é uma flor que desperta. Por quê? Ele tem necessidade de conversar com alguém. Então, quando nós, por exemplo, somente ouvimos, nós estamos plantando uma semente e ali ela vai nascer. Então começa a ter o quê? Um novo contato, uma nova vida. E nesse patamar, nessas condições, Emmanuel nos diz que nós somos discípulos de Jesus. Às vezes muita gente entende que discípulo é aquele cara que faz uma pregação, vai lá na frente, fala, né, gesticula, fala muita coisa bonita. Mas Emmanuel nos chama muita atenção em relação que tem muita gente falando, né? Mas tem pouca gente fazendo essas questões. Então, discípulos somos todos nós. Quando nós estamos conversando com alguém, que as nossas palavras de conforto, elas estejam alicerçadas numa ação que nós fazemos de forma positiva no nosso dia a dia. Isso é muito importante. Por quê? Porque a ação, ela vai nos levar para uma situação de compreensão. Quando eu converso com alguém sobre uma determinada situação, e realmente assim, eu fiz aquilo, então realmente a compreensão ela se dilata. Eu não coloco, olha, você tem que fazer isso, eu não coloco na questão de obrigação. Eu traço alternativas para que essa pessoa que naquele momento à minha frente está chorando, ou às vezes até está com medo de enfrentar alguma situação, eu coloco alternativas para que ela possa pensar. Através dessas alternativas, ela vai exercer o seu livre-arbítrio, e é assim que Jesus nos trata. Porque quando nós pedimos ajuda, Ele não dá a coisa pronta. Ele nos dá uma ideia, uma inspiração, para que através do nosso livre-arbítrio nós possamos executar a ação, e através daquela ação nós vamos nos enriquecer. Pode ser que doa, pode ser que não doa também, mas tudo vai depender do momento, da circunstância, no ambiente que nós nos encontramos. Então é através dessas situações que nós
somos os discípulos que Emmanuel nos coloca na sua mensagem do número 7 do livro Vinha de Luz. É porque ele nos chama a atenção para que nós possamos ter a alegria de viver, mas porém, essa alegria de viver está nas nossas ações. Então, cada flor que, quando a gente diz assim, cada flor que passa, que nasce, é porque foi lá, foi colocado uma semente, foi regado, foi cuidado, né? Então, essas ações, elas são muito importantes para o nosso adiantamento espiritual. E esse adiantamento é a medida de que, por exemplo, é se revestir, né? Pensar dos dois lados. Então, é muito chato nós magoarmos alguém, mas quando nós nos entregamos à ira, e nós sabemos que isso acontece, nós não temos controle, mas por que nós não nos entregamos à alegria? É a mesma coisa, é só mudar o patamar, né? E essa força que nos leva à questão da cólera, nós temos que também ter, a gente fica segurando, né? Fica segurando, mas pensando assim, não, peraí, eu não vou ficar nesse estado. Eu não quero ficar nesse estado, eu não quero ser assim. Eu quero ser diferente. Eu quero trabalhar as coisas boas dentro de mim. Eu quero trabalhar isso. Então aí exige de cada um de nós, é claro, uma força brutal para que a gente possa ter esse controle. Mas então o que a gente pode fazer? Então nós temos aquelas condições que Jesus, né, a gente fala dos milagres, que ele sabia manipular muito bem. Ele conhecia essas coisas. Na nossa mente, então, essa imagem, ela sempre pode estar nos momentos de dificuldade. Por isso que é uma imagem muito bonita. No momento em que eu vou brigar com alguém, ou falar alguma coisa indevida, nossa, que imagem bonita. Eu não quero ser assim. Eu não quero. Então, essas imagens, a gente começa a trabalhar o nosso pensamento começa a ganhar o quê? Uma energia que aos poucos vai se consolidando e vamos estar naquela vibração que Jesus nos ensina. Lá naquela frequência, na frequência do bem. Então assim nós vamos começando a melhorar. E o que ajuda também nisso é aquela atividade que nós temos aqui nas casas espíritas, a aplicação do passe. Às vezes tem muita gente que vem na casa espírita, eu vou aplicar passe, né? Coloca a mão ali e acabou. Acho que não tem nada. Não, pelo contrário, né? À medida que, por exemplo, existe um pensamento aqui no qual ele está nessa sintonia, nós vamos descobrindo algo maravilhoso. Por quê? Porque existe uma interação com a espiritualidade, onde nós temos a oportunidade de ver essa sintonia. E quando nós sentimos esses fluidos, nós começamos, tem responsabilidade, tem comprometimento, mas para chegar nesse patamar, eu tenho que manter um comportamento. Não adianta chegar aqui, fazer uma palestra bonita, você sair daqui arrebentando todo mundo pelo caminho, né? Não resolve nada. Então, quando eu venho para a casa espírita para executar, é o assistido que senta, ele está em busca de um equilíbrio por algum problema que ele está passando, que a gente não tem. Mas a nossa participação, a nossa doação de fluidos vai ser muito importante naquela questão. Né? E aí, quando nós levantamos isso com responsabilidade, nós acabamos nos instruindo. Então eu começo a me interessar um pouco mais por isso, começo a vigiar melhor as minhas coisas, e uma coisa interessante, né? É se entregar a Deus. Quando eu me entrego a Deus, eu digo assim, Pai, que seja feita a tua vontade na minha vida, não tem nada de diferente. Por quê? Porque, às vezes, muita gente fala, né, nossa, eu estou desempregado, né, eu rezo, mas às vezes aquilo que a gente está querendo não é necessário para nós, não é essencial. Pode ser que em épocas passadas eu fui um excelente administrador, eu fui excelente na economia, mas você pecou na educação dos seus funcionários. E hoje você tem que vir como um professor para poder ensinar.
Então não adianta focar na questão da parte administrativa, na qual eu tenho atração, sei conversar, sei fazer toda uma manipulação de conhecimento, mas isso eu já sei, tem que conquistar uma nova área. Então, aquele emprego que eu desejo, que eu quero fazer, que eu quero iniciar uma carreira, às vezes não é o ideal. Eu estou precisando o quê? De outra atividade, porque eu tenho falhas ali no meu caráter, que tem que ser consertado, que tem que ser trabalhado. E aí, quando eu digo assim, então, Pai, que seja feita a sua vontade, só vai aparecer trabalho nessa condição. E aí o que a gente faz? Não quer, não quer, não quer, não quer, não quer, não quer. Eu fico escolhendo, né? Então, é ali que você vai ter que agir. Agora, aí que é a questão de fé, né? A questão da fé é muito importante. Ela é construída, ela é raciocinada. E não tem nada de mal de você falar assim, Pai, mestre, me mostra o caminho, eu quero saber por que eu tenho que fazer isso. Aí ele vai te mostrar. Né? Vai ter uma situação naquela que você vai ver que existe uma falha sua. E isso é chamado dor ou sofrimento. Ali ele vai mostrar. Se for falta de paciência, já vai sentir o que vai acontecer. Então, a gente não trabalha a nossa mente nesse sentido, porque nós somos imperfeitos. E a situação se melhora quando eu quero e considero todos como irmãos, quando eu tenho esse objetivo. Vai ter dificuldade de chamar o outro de irmão? É claro que vai ter. Mas a irmandade começa com a fraternidade. Então, no lugar que eu me proponho a estar, eu vou tratar todos com o mesmo carinho, com a mesma estima. Ah, mas tem aquele que não vai com a minha cara. Tem aquele que eu peço determinada coisa, não me entrega. Ah, eu faço para aquele cara lá, ele não me fala obrigado. Não tem importância. Não tem importância. O importante é que cada um de nós faça aquilo que tem que ser feito. Né? E deixar que as coisas rolem. Porque, por exemplo, ontem eu vi o ministro do Supremo, esse que está tomando conta do caso, né, do Vorcaro, e ele falou uma coisa seguinte, eu sou cristão e eu vou fazer aquilo que tem que ser feito para as pessoas de bem, para que as pessoas de bem possam fazer coisas de bem. Né? Juiz não nasceu para ser estrela. É isso que ele falou. E eu achei isso uma coisa interessante, porque até então nunca tinha visto isso de um magistrado. Né? Numa condição, isso me chamou muita atenção. Então essas coisas boas que nós temos que ouvir, essas coisas boas temos que ter. Por quê? Ele falou assim, eu não vou agradar ninguém. Inclusive ele falou assim, tem 3 tipos de pessoa. Aquela pessoa que não quer fazer nada, de braços cruzados. Tem aquela que realmente é responsável, comprometida, que são muito poucos. E tem aquele outro indiferente, que fala, mas não faz nada. Só está ali para atrapalhar. Né? E ele falou que as questões das pessoas que se comprometem a fazer, essas sim, elas têm o seu grande valor. Né? Mas o valor está em fazer e não puxar para si elogios, glórias, títulos. Né? Ele trocou. E isso vindo de um magistrado, que até então eu não o conhecia, então isso é muito importante, porque para dizer o seguinte, que as coisas, nós estamos falando da regeneração, então já começam a despontar aquelas pessoas que têm uma certa atividade notória e que realmente com a sua palavra, com seus atos, começam a modificar uma linha de pensamento, então começam a gerar credibilidade. E também nós podemos fazer isso quando nós não reprovamos as pessoas. Né? Por exemplo, assim, é o que acontece, eu vou muito no açaí, e cada mês que eu vou, eu encontro pessoas de idade trabalhando ali nos caixas, né? E isso está se expandindo. Mas a gente vê ainda gente desrespeitando aquela pessoa de idade. Desrespeita, às vezes, vai demorar, né? Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, porque o que está acontecendo? O jovem, ele não está querendo esse tipo de atividade. Ele não quer começar por ali, ele quer começar por um outro patamar. Ele quer começar aonde ele tem. E interessante
é que nós estamos vivendo uma cultura no qual as pessoas de experiência não têm valor. Né? Então, como é que a experiência não tem valor? A experiência pode ser diferente, mas, por exemplo, esses jovens que estão vindo hoje, eles precisam de um lastro, e eles não querem saber desse lastro. A cultura das redes sociais é bem diferente do mundo. A gente sabe quando vem uma dor e como dói. Né? Nós sabemos isso, como dói essa dor. Para cada um de nós já veio, cada um de nós já recebeu 1, 2, 3, 4, 5, 6. E nós sabemos que a doutrina, como que ela nos consola? A doutrina somente nos consola, e nós temos essa alegria desde que eu queira sair daquele ambiente. Mas não é somente só orar, é tomar uma atitude, é mudar o comportamento, buscar novas frentes de ação, trabalhar bastante o nosso coração em sentido àquilo que nós desejamos. Então, existe também uma forma de pensar que é totalmente assim, o que a sociedade pensa não condiz com o Evangelho, em relação à misericórdia, em relação ao perdão, em relação à parte do bom samaritano, vamos dizer assim, né? Jesus nos perdoa, Deus nos perdoa, Deus nos ama, Jesus nos ama, mas nós não estamos ainda, né, nesse nível de amor, né? Agora, se nós procurarmos entender essa condição, nós vamos ter muita alegria em fazer as coisas do nosso lado. Às vezes, ninguém vai gostar do que nós falamos, mas de repente, às vezes, mais tarde vem e fala, nossa, legal, você me deu uma boa orientação, nossa, aquele momento eu pequei e não estava de acordo com você. Agora, imagine só, se naquele momento essa pessoa diz uma coisa e ela fica ressentida, né? Então, por isso que é muito importante a gente saber o que está falando, o que está passando. Por quê? Porque se o objetivo é com que a pessoa cresça, com que a pessoa faça o seu melhor, com que a pessoa ela se desenvolva, não tem por que temer. A tranquilidade sempre vai estar em nosso íntimo, né? E aí, o que vai acontecer? Se tem alguma erva daninha aqui por perto, acabou de arrancar. Acabou de arrancar, e naquele momento, quando se arranca essa erva daninha, a gente sai com raiz e tudo, né? Dói, naquele momento dói, mas depois o chão, com o tempo, né, vai se fechando, e aí uma nova semente acaba nascendo naquele lugar. Então, quando nós temos essas habilidades trabalhadas, para nós é muito importante fazer isso. É uma sintonia com a espiritualidade, e a espiritualidade nos envolve bastante em relação a isso. A gente não tem que ter medo da espiritualidade, nem do espírito, né? Você viu alguém ali, ó, viu? Ah, tudo bem, é outra dimensão, mas o que a turma fala? Né? Vai embora, corre, né? Tá? Mas não é isso, é a questão de, são fenômenos naturais, né, que a doutrina explica muito bem. Então, esse amor que nós vamos trabalhando gradativamente através das nossas habilidades, isso é muito importante. Então, nós temos que saber o que nós estamos conquistando nessa existência. Não é viver por viver, ou cumprir alguma coisa que é determinado pela casa espírita, ou por um orador, o que seja, né? Mas o importante dentro dessa questão é o seu papel, né? O seu crescimento. Porque a partir do momento que nós pensarmos assim, que nós todos, se nos darmos as mãos, vamos aproveitar melhor a nossa estadia aqui na Terra. E nós estamos aqui para férias, né? É muito difícil chegar nesse contexto, é muito difícil. Não é fácil chegar nessa forma de pensar que nós estamos aqui para aprender e não para passar férias, né? É muito difícil isso, mas a partir do momento que nós nos conscientizamos disso, muita coisa muda. Por exemplo, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma do lazer, a nossa forma de nos dedicarmos ao estudo. Jesus não pede que a gente saiba aquelas obras todinhas de Kardec, é impossível aquilo lá, né? Mas ele está mostrando, olha, é longo, tá? O caminho é longo, tem muita coisa para você aprender. Mas se nós já estamos começando já a nos envolver com conhecimento,
Então, o que vai acelerar todo esse aprendizado são as experiências que vamos ter. Aquelas experiências que nós vamos nos dedicar conscientemente. É claro, tem uma hora que a gente vai cortar a mão, tem uma hora que a gente vai esfolar o joelho, tem outra hora que o cotovelo vai estar manchado, mas isso não importa. O que importa é que essas feridas, elas não são sinais de aprendizado. E esse aprendizado, ele é muito importante para nós. Por quê? Porque temos a habilidade de nos colocarmos no lugar do outro. Então, quando alguém chega para nós, comenta uma situação delicada, desagradável, se eu tenho a habilidade de poder fazer ali um socorro, eu vou fazer. Senão, eu vou ouvir somente. Né? Por quê? É a mesma coisa, né? É uma coisa muito comum. Nossa, passaram fogo naquele cara lá, bem feito, né? Gente, tomar muito cuidado com isso. A literatura espírita mostra o seguinte, nas questões 943 até 947 do Livro dos Espíritos, coloca lá que nós criamos uma responsabilidade com aquele que pratica o ato. Isso é muito grave. Né? E o que ocorre? Muitos aprovam isso. Mas por que aprovam? Porque não trouxeram para os seus corações que ele é filho de Deus também. Até no Evangelho diz o seguinte, aquele que subtrai algo da nossa casa, às vezes ele é menos culpado que a gente. Quando nós reagimos, quando tentamos dar o troco na mesma situação. Então, aí a maioria, às vezes, a gente acaba criando uma polêmica, mas não pela questão em si do entendimento, mas pelo orgulho ferido, pela valorização do material que foi subtraído. Então, não se pensa que aquele ser que tem esse tipo de prática, ele vem vindo nas existências para se melhorar. Mas é muito difícil enfrentar um vício. Né? Esse vício é visível. Mas o vício do sexo, o vício das drogas, está na mesma faixa. Né? Então, às vezes, assim, eu tenho o vício do sexo, tenho o vício das drogas, mas ninguém está vendo. Mas é a mesma coisa. É difícil de você tentar superar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Então, as nossas opiniões, elas têm que ser muito calibradas. Então, pausadamente, a gente tem que ter atenção àquilo que a gente está vivendo. E uma das ferramentas que a gente tem bastante utilizadas, né, e deve ser, é a prece. Porque no momento de prece a gente acaba se acalmando, né, cria um campo mental como esse, e aí começa a dizer, puxa vida, né, eu disse aquilo outro. Então aí existe o arrependimento. Então nesse arrependimento é poder se conscientizar e solicitar a espiritualidade uma forma de servir, uma forma de se melhorar. Quando nós passamos por esse processo, é um passo gigante que nós damos. Esse passo é muito importante. Tanto é que é dito, né, no Evangelho, quando entra nos céus alguém que se arrependeu, né, os aplausos são muito mais audíveis do que outros, né? Porque aquele que estava bom continuou no caminho do bem, mas aquele que se regenerou, ele deu um passo enorme, né? Praticamente assim, a raiz foi feita de uma tal forma que ele está consciente. Ele vai consertar aquilo que ele fez de errado, mas ele vai consertar fazendo o bem. É essa a questão. Ele vai fazer o quê? Consertar, vai tirar uma janela velha, vai colocar uma nova, com vidro novinho, transparente, e ele vai ter cuidado. Desse vidro eu não posso quebrar mais. Eu tenho que tomar muito cuidado com esse vidro. Esse vidro vai me custar caro. Então, dessa maneira é que é a nossa alegria de viver, né? Nos consertando, fazendo o bem para os outros. E geralmente assim, a prece nos ajuda bastante. Então, se eu tenho, por exemplo, alguma coisa com alguém, pode ser familiar, colega de trabalho, pode ser às vezes o vizinho, se eu não tenho uma boa conexão,
a prece ajuda. De que maneira? Ore por ele. A hora que você lembrar, ore por ele. E aí você fala, mas qual que é a vantagem disso? Será que da noite pro dia o cara vai começar, vai me convidar para jantar na casa dele? Claro que não, ele não vai fazer isso. Mas o que acontece? Vai gerar um impacto. Por quê? Porque quanto mais se ora por ele, pela pessoa, né? O que vai acontecer? Você vai estar mais tranquilo na hora do encontro. E ele vai sentir isso. Mas ele não vai sentir por causa do seu sorriso, por causa do seu bom dia, por causa da energia que foi trabalhada. E essa energia o impacta. Então, ele fala, nossa, esse cara ontem falou aquilo para mim, mas hoje já passou 2 meses, ele está sorrindo para mim, o cara deve ser meio doidão, né? Mas aí que está a questão. Nós criamos um campo, né, no qual ele se sentiu confortável. Ele não sentiu mais aquela repulsa da minha parte. Né? Então aí aos poucos vai se refazendo esse caminho, vai se fazendo isso. Aí a gente começa a entender o valor do perdão, que nós mesmos começamos a cultivar. E é assim, nesse clima que Jesus nos trata. Ele não leva em consideração quando nós o rejeitamos. Ele sabe que vai ter um momento que a gente vai se cruzar com ele, vai assimilar o coração dele e vai fazer isso. Então, é muito importante isso. E nós temos grandes exemplos em relação a isso. Então, não cabe aqui o momento comentar, mas assim, esses exemplos são para a gente poder pensar e meditar e trazer para a nossa vida. É muito importante nessa questão da literatura. Bom, o tempo já passou, a nossa conversa terminou. Eu agradeço com muito carinho e que vocês possam levar todo esse contexto para casa e que Jesus possa abençoá-los nesta bela manhã de domingo. Muito obrigado e um bom dia. Obrigado, viu, Jimmy, pelas palavras. Legal que essas palestras, elas parecem curtas, mas elas são bem... que elas vão ficar com a gente na semana, né? E cada um tem um pedacinho de uma visão diferente, né? Muito bom, Jimmy, obrigado. Alguém quer comentar alguma coisa? Tudo tranquilo? Mas muito leve, né? E bem em linha com a Meimei, né? Que ela falou das flores desabrochando. Muito legal, né? Pessoal, vamos então seguir com a parte do passe. Vou pedir para as passistas e passistas ajudarem a organizar a sala. Eu vou chamando vocês, tá bom? Vamos encerrar nesse momento, nessa manhã maravilhosa que tivemos, nessa alegria que recebemos. Vamos fazer a nossa prece final. Senhor Deus, nosso Pai de infinito amor, encerramos essa manhã de aprendizado com o coração agradecido. Obrigado por nos permitir estar aqui, por tudo que ouvimos esta manhã, que sentimos e aprendemos. Agradecemos pela palestra trazida pelo nosso irmão Jim, que nos lembrou da alegria da renovação, da oportunidade bendita que todos nós aqui temos de recomeçar a cada dia, de seguir em frente com mais consciência, com mais fé e esperança. Senhor, ajuda-nos a levar essa mensagem tão conosco. Agradecemos também pelos passes que recebemos, por toda essa energia de amor e de cuidado que nos fortalece tanto o corpo como o espírito. Que possamos conservar em nós essa paz interior, essa leveza que sentimos agora nessa casa e que tenhamos confiança em nossa vida. Ampara-nos, Senhor, assim, para que saibamos cuidar melhor de nós mesmos, como refletimos hoje, e assim podermos ajudar melhor os outros, praticando a caridade, praticando a paciência e o perdão. Que essa alegria de renovação continue viva em nossos corações hoje e em todos os dias de nossa caminhada. Fica conosco, Senhor, hoje
e sempre. Que assim seja. Um bom domingo a todos, uma ótima semana nessa caminhada. Tchau.